Oi, tudo bem? A dica cultural de hoje é sobre um livro escrito por uma mulher negra brasileira que se chama Conceição Evaristo. O livro se chama Olhos d'Água. E o motivo pelo qual eu trouxe esse livro hoje é porque eu estou tendo a felicidade de participar de um projeto chamado Lendo Mulheres Negras. E esse foi o livro que é o primeiro livro que fez parte da discussão. E aí essa semana eu li o livro e eu quero te trazer algumas coisas assim para alguns insights e algumas contribuições que eu tive nesse primeiro encontro do projeto. E aí eu quero te ler já a primeira parte que me chamou a atenção, é lá no prefácio escrito pela Heloísa Toller Gomes, né? E aí ele fala assim: ultimamente na favela, tiroteios aconteciam com frequência a qualquer hora. Lemos em Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Sem sentimentos facilitadores, mas sempre incorporando a textura poética à ficção. Os contos de Conceição Evaristo apresentam uma significativa galeria de mulheres. Ana da Venga, a mendiga do Zuquerença, Natalina, Luamanda, Cida e a menina Zaita. Ou serão todas a mesma mulher? Captada e recriada no caleidoscópio da literatura. Em variados instantâneos da vida? Diferem elas em idade e em conjunturas, de experiências, mas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na frágil vara que lemos no conto Cooper de Cida, é a corda bamba do tempo. Isso já no prefácio. Então, assim, ó, são várias mulheres negras, né, que protagonizam a própria história. E aí, então, fica a pergunta, né? Será que são a mesma mulher ou em diferentes etapas da vida? Ou se são diferentes mulheres, né? Mas a verdade é que as idades são diferentes, né? E aí, já na introdução, a Jurema Werneck, ela fala o seguinte: a mulher negra tem muitas formas de estar no mundo, todos têm, mas um contexto desfavorável, um cenário de discriminações. As estatísticas que demonstram a pobreza, baixa escolaridade, subempregos, violação dos direitos humanos traduzem histórias de dor. Quem não vê? É só quem não quer ver. Parcelas da sociedade estão dizendo para você que este é o cenário. E é uma coisa que a gente tem falado com uma certa frequência aqui, né? Quer dizer assim, a situação é essa, né? A tua vida toda tu ouviu que as coisas são assim, então aceita, não faz nada para mudar, não busca, não corre atrás dos teus objetivos, não vai em busca daquelas coisas que tu acredita. E aí ela continua, né? Pode-se ver o limite do ser que não pode ser, inferiorizada, pequenada, violentada. Pode-se ver também aquela que nada buscando formas de surfar na correnteza, a que inventa jeitos de sobrevivência para si, para a família, para a comunidade. Pode ver-se a que é derrotada, expurgada. Mas se prestar um pouco de atenção, vai ver outra. E aí ela continua. E ela continua e chama a minha atenção num ponto assim, ó. Neste livro, aí ela fala assim, num ponto, né? Era Oxum às portas da casa de Oxalá, amaldiçoando a pobreza e a injustiça que recaía sobre as mulheres, e crescendo em força e poder, transformando-se na dona de toda a riqueza. É assim que nós, mulheres negras, buscamos formas de ser no mundo,
de contar o mundo como forma de apropriarmos dele, de nomeá-lo de Momo, o axé, a palavra que movimenta a existência. É assim que Conceição Evaristo inventa este mundo que existe. Diana da Venga, Maria, do Zuquerença, Natalina, Salinda, Luamanda, Cida, Zaita e Maíta. E desses meninos homens, perdidos, herdeiros, de mãe sem nome, herança que as mulheres deixaram e que ninguém quis receber. São histórias duras de derrota, morte, machucados, são histórias que insistem em dizer o que tantos não querem dizer. O mundo que é dito existe, suas regras explícitas. Então, quer dizer assim, esse livro me marcou assim em alguns aspectos, né? E até foi bom conversar com outras mulheres, porque aí a gente começa a entender melhor. Uma das coisas que fica muito claro é a violência, né? A violência, e são, na sua maioria, histórias de mulheres negras que protagonizam a sua própria história. Aí fala assim, de pobreza, de tragédia, e eu até assim, eu senti assim um sentimento profundo de descontentamento, né? Descontentamento pelas próprias condições da vida, assim. E eu me assustei, e aí depois eu ouvindo outras mulheres falar sobre isso, são histórias que muitas, que já pode ter acontecido com muitos de nós, né? Muitos de nós, que eu digo assim, muitas de nós mulheres negras, e se não aconteceu, aconteceu com alguém muito próximo de ti. Ou alguém que tu já ouviu, que tu ouviu, não é só na televisão que acontece, né? São contos, mas pode ser histórias que aconteceram e estão acontecendo diariamente e debaixo dos nossos olhos. E aí, assim, como é comentado ali na introdução, né? É como se não quisesse ver, e isso acontece, está acontecendo a todo momento. E aí me chocou e eu fiquei assim, quando a gente começa a ler, fica apreensiva, porque começa a ler as histórias de cada um dos personagens, e chega num determinado momento, essa história muitas vezes é interrompida no que sentido, assim, a pessoa, por exemplo, né, a Maria morre, é morta, é assassinada, é linchada, e aí das pessoas dizem assim, tu te choca com algumas pessoas dizendo assim, lincha, 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 e tu diz assim, mas como, né, como é que alguém pode querer alguma coisa nesse sentido? E aí é só a gente prestar um pouco atenção que isso acontece diariamente, né, e eu acho que são coisas desse tipo que acabam incomodando e chocando a gente, porque está tão próximo da nossa realidade, apesar de fazer parte de um livro de contos, são contos que pode estar contando muito bem a história, ou se alguém próximo a nós passou, ou até mesmo nós, né? E aí ela começa com o primeiro conto, dos olhos d'água, né? Que ela pergunta quais eram a cor dos olhos da mãe dela, né? Mas o que me chama a atenção, além dela não lembrar qual é a cor dos olhos da mãe, é assim que, que a personagem relata que num dos momentos dizia assim que a comida da mãe dela
não tinha cheiro de nada, né? Que aí, e que naquela só sentia, a única coisa que tinha era cheiro de fome, ou era fome, só aumentava mais a fome, quer dizer, não tinha nada para comer, né? Não tinha cheiro de nada porque não tinha o que comer. E aí nesses dias é que a mãe que lavava a roupa direto para fora, ela brincava com as filhas e aí assim, em alguns momentos ela era rainha e as filhas eram as suas princesas e faziam reverência, enfim, a mãe arrumava um jeito de minimizar a fome. E quantas vezes a gente escuta histórias semelhantes a essa, ou até mesmo quantos de nós não passaram por histórias semelhantes a essa. E, e aí eu me lembrei quando ela fala dessa panela, né, que a comida não tinha cheiro de nada. Eu lembrei do documentário da Elza Soares, que ela falava sobre o planeta Fome, né, que muitas vezes a única coisa que ela tinha que comer era um copo d'água. Então, assim, a fome se fez e se faz presente na vida de muitas mulheres, de muitas pessoas negras. E aí dizia assim, aqui isso não existe, né? E, e então assim, é de novo, né? É chocante, é doloroso, é dolorido, porque trata muito bem de uma realidade muito próxima, ou quem sabe muito semelhante a nós. E eu sugiro que vocês leiam o livro, né? E, e conheçam essas histórias, por mais dolorido que possa ser. E a sensação que eu tive é que assim, que a fome que se faz presente em alguns desses contos, não é só uma fome de comida, não é só uma fome de alimento, é uma fome por algo melhor, por uma situação melhor, por uma vida melhor, né? E aí, assim, e junto com essa fome, um profundo descontentamento, quer dizer, eles não estão naquela situação, não estão naquele lugar, porque, por opção, muitas vezes eles estão ali, e aí, de novo, né? A vida toda ouviram que é assim, que sempre foi assim, e, e nem sempre as pessoas se veem em condições de buscar algo diferente, de conquistar algo diferente para sua vida. Aí eu já estou extrapolando, né? Mas é aquela coisa do rótulo, né? Tu recebe um rótulo e, e aí hoje eu tava ouvindo um e-book e é bem isso, né? Só para ilustrar melhor. Assim, era a história de uma mulher, um casal, aí a mulher sabia que o marido gostava de bife acebolado. Aí todos os dias ela ia no açougue, comprava um bife, cortava o bife ao meio, fazia uma metade, depois fazia o outro e servia para o marido. Aí todos os dias e ele perguntou, aí um dia ele se incomodou, né? E perguntou para ela assim: mas tu é uma ótima cozinheira, né? E por que tu faz isso, né? De ir no açougue, cortar o bife, fazer a primeira metade, depois fazer a segunda metade e aí dar o bife. Ela disse: eu faço isso porque eu aprendi com a minha mãe. Aí passou um tempo, a mãe dela foi visitar eles e ele perguntou: sogra, né? Minha esposa é uma ótima cozinheira, e contou para ela a história da filha, né?
para ela e perguntou assim: ah, tu sabe por que que ela faz isso? Ela diz assim: ah, eu aprendi isso com a minha mãe, que era a avó da esposa dele. Aí passou um tempo, a, a avó foi na casa e ele perguntou, né? Porque ele contou a história e perguntou por que a filha e a neta faziam isso. Aí a avó disse: é que quando eu casei, eu ganhei uma frigideira, a frigideira era muito pequena, aí ela tinha que cortar o bife, fazer uma metade e aí depois fazer a outra. E as outras foram fazendo e nunca questionaram por quê, né? Só foram repetindo os padrões. Então quer dizer assim, né? Alguém disse que era assim e, e aí a história foi se repetindo, né? Quer dizer assim, a vida toda tu ouviu que tu tá num lugar inferior aos demais, que tu tá numa situação diferente, que tu não pode conquistar teus objetivos, tu não pode ir em busca daquilo que tu acredita, e com o tempo tu acaba reproduzindo isso e aceitando que deve ser assim mesmo. Só que não, né? Então, assim, ela dá um choque de realidade no momento, no primeiro momento, mas são coisas que estão acontecendo, que aconteceram, que acontecem, né? Mas que é para a gente refletir um pouco, né? Então, a minha sugestão, a minha dica cultural de hoje é da Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Leiam e comentem aqui o que vocês acharam do livro. Um beijo, tchau!